queridos aspirantes ao diaconato permanente, mais uma vez estamos com as nossas aulas online e trabalhando esse tema tão importante para a nossa reflexão, que é escatologia. Espero que todos estejam bem e vamos para a nossa sexta aula. Aqui, Escola Diaconal, Diácono São Felipe, e vamos trabalhar esse conteúdo que nessa sequência que estamos tendo, só revisar aqui, né, a sequência, tivemos já, apertei duas coisas aqui, é isso, já tivemos uma aula falando sobre a parousia, outra sobre a ressurreição, outra sobre a morte. Sábado passado falávamos sobre o inferno e agora, último assunto, vamos falar do purgatório. Então, não quero perder tempo hoje, né? Até porque vocês devem estar preocupados aí, porque eu coloquei um monte de conteúdo no Google Classroom, né? O Google Sala de Aula, e aqueles vídeos não são para ficar de bonito lá, né? São vídeos para ajudar na compreensão de todos aqueles assuntos, principalmente aquela sequência catequese a qual coloquei para que você possa ali aprender um pouco mais com o que está sendo falado nesse momento aí na CNBB, no Brasil todo, a respeito desse conteúdo catequético. Também coloquei sobre a Bíblia, né? O mês da Bíblia, e lá a introdução com o Frei Carlos Mester e depois uma sequência de informações, né? São 7 vídeos falando sobre o Deuteronômio, né? E outras coisas que a gente foi acrescentando também. Isso daí é para o conteúdo de vocês, é importante que vocês aproveitem e no tempo livre, nos horários que vocês se dedicarem, para também aprender um pouco mais. Enquanto não podemos estar aqui presentes, então estamos com esse momento online. Eu imagino que o ano que vem também nós vamos ter uma boa parte, né? Porque eu estava participando de uma reunião onde... Deixa eu voltar aqui para a tela grande, aí a gente daqui a pouco retoma o tema. Então, eu estava participando aí da reunião do setor família e também do setor catequese. Então, algumas coisas para o ano que vem estão programadas todas online. Por um lado, é ruim porque perde a questão de estar juntos, né, o presencial. Mas, por outro, e pensando na qualidade educacional, né, e a metodologia também de ensino, essas questões gravadas, né, e transmitidas, você não tem o estresse de viagem, de preocupação com isso, com aquilo, e você tem que se preocupar sempre só em aprender. Então, é um pouco mais exigente, mas eu vejo que nos ajuda muito. E isso não quer dizer que a gente vai dispensar a questão presencial, mas o presencial a gente pode lidar, né, com outras dinâmicas e tudo. Eu espero que em breve possamos estar juntos, né? Esse nosso encontro aí ser algo revitalizador, né? Principalmente aqueles gritos, né, do nosso irmão Renato, né? Os gritos do Renato, né? Alguns que dormem mais, dormem menos, né? Eu acho que essa convivência ela está faltando aqui para nós. Mas, por outro lado, enquanto diretor da escola diaconal, minha preocupação é dar o melhor para vocês, né? Então, nesse tempo de pandemia, a gente está tendo essa oportunidade, né? Evitar, né, esse trânsito de ida e vinda e levando aí com mais qualidade e com mais objetividade o conteúdo. Então vamos ao nosso conteúdo de hoje. Como eu já falei, vamos falar do purgatório. E começando, né, o nosso texto,
nós falamos, né, que o purgatório ele faz parte de uma seção da escatologia chamada escatologia intermédia, né? Inter, dentro, média, meio, né? Então, bem ali centralizado, né? Então, vamos ver de que maneira que a gente entende isso. Sempre uma ilustração, né, com as fotos, né, para a gente retomar. Então, quando a gente fala do purgatório, nessa escatologia intermédia, é estar entre a morte e o juízo final. Né? Entre a morte e o juízo final. As almas dos justos, elas gozam já de Deus. A dos condenados sofrem já no inferno. E outras purificam-se no purgatório. Então, quando a gente falou de céu e de inferno, a gente viu uma coisa comum que é a decisão, né? A pessoa, ela toma a decisão. Ou eu quero mudar e estar em Deus, ou eu não preciso mudar e eu não preciso de Deus. Então, ele se esvazia de Deus. E olha que coisa interessante. Deus nos ama tanto que ele nos dá essa possibilidade. Né? A possibilidade de tomar uma decisão consciente, né? Uma decisão clara do que queremos. Né? Então, quando a gente fala de purgatório, aí essa ideia de estar no meio, né? No meio da vida, ou melhor, da morte, né? A partir da morte, aí a pessoa ela está no purgatório, ela ainda não foi para o momento final da vida dela. Ela está num momento intermediário. Né? Então, como que a gente imagina e sempre a gente ouviu os antigos falar? É um momento de expurgo, né? Momento de purificar-se. É um momento de alinhar os ponteiros, né? Então, coisas que ainda não foram resolvidas, essa possibilidade de resolver, desde que a pessoa ela queira. Então, vamos ver como que a doutrina católica e o catecismo vão nos ensinando isso. Os padres apostólicos, eles usam algumas expressões, né, inequívocas sobre a retribuição imediatamente depois da morte. Né? Então, o que isso quer dizer? Alguns eles pensam que o céu e o inferno estão diferidos até o juízo final, né, já definidos e tudo, exceto os mártires que alcançariam imediatamente o prêmio dos céus. Vamos entender um pouco isso. Né? Então, numa ideia cristã, o mártir ele já se purificou através da sua opção radical pela palavra, por Deus. Então, o seu martírio já é condição de ir direto para o céu. Agora, a pessoa que não viveu o martírio, não assumiu a proposta de fidelidade, então ela ainda tem algumas coisas inacabadas que em vida não conseguiu resolver. Então, segundo algumas ideias, né, dos mais antigos e quando a gente vai aprendendo na catequese mais antiga, né, eu acho que vocês já devem ter ouvido muito, né, que no purgatório não é uma condenação, mas é um momento da pessoa ela se organizar, né, se redefinir, né, na verdade. Mas a partir do século IV, unânime a fé na retribuição imediata para todos. Então, a pessoa que tem fé, ela já tem essa retribuição imediata, né? E na verdade, aí todos têm ali o seu, já a partir da morte, a ressurreição e a vida eterna.
né? Então alguns já falavam que não passaria pelo purgatório. Mas vamos ver aqui na frente, no Novo Testamento, como que as coisas caminham. O diálogo de Jesus com o bom ladrão. Quem não lembra desse diálogo? Né? Que o bom ladrão fala, olha, lembre de mim. Né? E pediu perdão. Né? Então, dizem que o maior roubo dele foi esse, roubar a misericórdia no último momento da vida. Jesus diz a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então aqui tem algumas coisas importantes para a gente pensar. Questão de tempo. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. O nosso tempo é cronológico. Né? O nosso tempo ali a gente marca 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aqui, nesse diálogo de Jesus com o bom ladrão, então a questão do tempo é diferenciada. Olha aí, a minha camisa hoje está da cor da minha vasilha de água. Na aula passada, aí secou a garganta, né? Tava tomando só cappuccino, secou a garganta, mas hoje o botijão de água está aqui. Então esse diálogo de Jesus com o bom ladrão, aí nos mostra essa questão do tempo. Não é o nosso tempo, né? É o Kairos, é o tempo de Deus e não o nosso. Porque o nosso a gente já iria analisar, né? Céu, inferno, morte, ressurreição, purgatório e felicidade. Então a gente colocaria numa ordem cronológica e isso não tem como a gente pensar. Né? Mas a gente imagina, já a partir desse diálogo, que é o tempo de Deus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. 1 minuto, 1 segundo, 1000 anos, 1 dia, 1 hora, é o tempo de Deus. Depois a parábola do rico e do pobre Lázaro, né? Que os dois aí morrem, um vai para o inferno, outro vai para o céu, e o rico ele quer, né, que Lázaro molhe pelo menos o dedo, né, para matar a sede dele. E no diálogo coloca, isso não é possível, não existe um caminho, né? Não existe essa proximidade. E aí depois, ainda então, que ele vá, ou alguém vá avisar os meus, para que eles não caiam no mesmo erro. Então, outra coisa, não tem volta, né? Não volta ninguém para avisar ninguém. E detalhe, aí uma coisa muito pastoral. Se as pessoas têm a palavra de Deus, têm a fé, têm a iniciação à vida cristã e não conseguem mudar o seu coração, não conseguem entender, não é um fantasma, não é uma reencarnação de alguém que vai fazer a pessoa acreditar. Mesmo que isso acontecesse, né, a gente vê muito isso em filme, qual que é a questão? O espanto, o medo. Então, aquilo que deve ser por convicção não pode ser feito por medo. Então, vejam essas analogias, né, essas comparações que são colocadas. Em Filipenses, né, capítulo 1, versículo 21 a 24, né, com efeito, para mim, o viver é Cristo e morrer é um lucro. Né? Então, essa certeza que Francisco de Assis também tinha. Né? Inclusive, ele chamava a morte de irmã. Né? Então, ele não se preocupava. Né? Ele caminhava junto com a ideia do bem, fazer o bem, né? É dando que se recebe, fazer o bem, e a qualquer momento poderia morrer, mas morrer fazendo o bem, porque viver era Cristo, para ele era Cristo, e também em Filipenses, né? E o morrer era o lucro, né? A morte é o lucro. Por quê? Porque a pessoa alcançaria, né, o caminho da vida eterna. Sinto-me num dilema.
tenho desejo de partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas o permanecer na carne é perecível, por amor de vós. Então aqui é outro pensamento, né? A gente não pode ficar pensando na morte para a vida eterna. A gente tem que pensar na nossa vida aqui. O que eu posso fazer de melhor para a minha família, para a minha igreja, para o próximo. Esse é o pensamento. E é aí que a gente começa a também fazer esse momento de purificação, esse momento de purgatório. Né? A gente começa a pensar, não é quando eu morrer, ou quando eu ficar velho, ou quando eu fizer isso, fizer aquilo, mas é o agora. Lembra que eu falei do tempo? Que não é o tempo do Kairos, ou melhor, ali o tempo do Cronos, né? O cronológico, e sim o Kairos, que é o tempo de Deus. Então, esse tempo onde nós temos o controle, ou pensamos que temos, é o momento da gente buscar a nossa certeza da fé, reafirmar a nossa fidelidade, o nosso amor a Cristo. Então, fazer as coisas acontecerem e dar o melhor. A gente não pode ficar preocupado com o depois. Porque se a gente se preocupar com o depois, a gente não consegue fazer o agora. E é o agora que nós temos a possibilidade de mudar, né? De entender. Né? Semana passada, a gente teve a possibilidade aí de celebrar a festa de Cristo Rei. Avaliar, né, o tempo litúrgico, avaliar a nossa caminhada, avaliar aquilo que eu pude celebrar, principalmente nesse tempo de pandemia, né, as oportunidades diferentes que eu tive e como que eu aproveitei, como que eu me purifiquei, busquei a purificação e como eu não fiz. Então, olhar, avaliar para mudar, para caminhar, para ser feliz e dar o melhor, né? Como eu comecei a aula hoje falando. A gente aqui, enquanto escola diaconal, a gente precisa buscar o melhor e quem contribui, né, como professor, dar o melhor também para vocês. Deixa eu acertar aqui a câmera. É isso. Muito bem. Tá aqui. Deu uma acertada aqui na câmera, porque eu tô meio de lado aqui. É isso. Vamos para frente? Ok. Então, o magistério da igreja. Como que o magistério fala do purgatório? Primeiro, lembram lá a bula Benedictus Deus, né, de Bento XII. Né, ela define a liturgia da abundante testemunho da fé na retribuição imediatamente a seguir a morte. Então, após a morte, segundo a liturgia, a retribuição dos justos, né, e a condenação dos injustos. Né? Agora, quem viveu, né, pelo batismo recebestes uma missão, pelo batismo, pela Eucaristia, pela fé. Então, o prêmio dos justos. Pela misericórdia, né? Olha aí, pela vida fiel, quando não foi, pela misericórdia, a pessoa encontrou a Deus, né? E vai para junto de Deus. Agora, quem não viveu, quem se excluiu, quem se afastou, quem não quis, então aí já muda de figura. O magistério ele recente, né, Paulo VI, né, na profissão de fé, em 1979, ele fala sobre algumas questões referentes à escatologia. Ou melhor, eu me embananei aqui. Paulo VI, aqui é só uma referência, viu? Paulo VI, ele, nesse momento da profissão de fé, aí sai uma carta, essa SCDF,
né, que reafirma, né, sobre algumas questões referentes à escatologia, ou seja, sobre a possibilidade de mesmo a pessoa não ter tido uma vida justa e fiel, mas ter, a partir da misericórdia de Deus, ter a oportunidade de mudar, porque é Deus quem, né? Lembrem que eu falei de Deus e nossa alma? É Ele e a nossa alma. No tempo dele, as coisas se resolvem. E para aquele que foi justo, mas teve aí não uma vida plena, né, voltada às coisas de fé e ao bem e ao amor ao próximo, então o que é que aconteceu? A pessoa ela tem essa possibilidade da sua purificação, né, e depois encontrar o caminho eterno. No catecismo, o que nos interessa, o 1030, aí fala de que os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então o catecismo ele nos coloca o seguinte, que se a gente procurar seguir os caminhos de Deus e nem sempre as coisas forem de acordo, após a nossa morte, nesse tempo de Deus, nós vamos ter a oportunidade de resolver o que não foi resolvido. Por quê? Porque a gente estava no caminho. E a gente tinha um desejo. E aí a gente vai ter esse momento. E aí esse momento é o tempo de Deus. Não adianta a gente falar vai ser um dia, vai ser uma noite, vai ser 1000 anos. É o tempo de Deus. Mas o importante é que a pessoa já está em Deus. Quando a gente falava do inferno, que a pessoa nega a Deus, né, e não quer entrar na graça de Deus, então ela está fazendo um outro desejo. Então ela não vai nem para o purgatório, né? Ela já vai direto para onde ela escolheu. Mais um pouquinho aqui. Na Sagrada Escritura nós temos algumas verdades, né, que são insinuadas, né? Então, segundo Macabeus, 1 Coríntios, né? Então dê uma confirmada lá nessas leituras, né, para você ver como que são colocadas, né, essas verdades insinuadas sobre o caminho para a vida eterna. E são ensinados pela tradição, né? O fogo purificador, fogo purgatório, por isso que a gente reza pelos defuntos, né? Quando você reza por uma pessoa já falecida, você está indiretamente pedindo o quê? Para que ela seja purificada, ela passe pelo purgatório, mas vá para junto de Deus. Vá para a felicidade eterna. Por isso que as pessoas rezam. Os mais antigos rezam mais fervorosos. Os mais novos, às vezes, não têm essa prática. Mas na consciência dos mais velhos era isso. Quando ela reza pelo falecido, então ela está pedindo o quê? Pedindo a purificação necessária para que ele encontre a graça plena diante de Deus. O gozo eterno. Ok? Vamos para frente. E aí depois, né, os concílios, né, o concílio de Florença, Trento, depois a Lumen Gentium, leiam a Lumen Gentium de novo. Né, ela fala, né, dessa questão. Profissão de fé de Paulo VI. Então são coisas assim, para a gente ver como que a igreja foi caminhando, foi entendendo, né? Então esse modo da purificação não é
um castigo, como muitas vezes vai para o purgatório, né? Esse é o meu purgatório. Não, esse é o tempo de clarificação, é o tempo de purificação, né? Se tornar mais transparente para as coisas de Deus. E às vezes a gente vive aqui na nossa existência mortal, né? Esse período de purificação, quando a gente vai avaliando, eu acabei de falar, né? Da festa de Cristo Rei, quando a gente vai avaliando a nossa caminhada, ver aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que eu posso mudar. Isso daí você pode fazer no seu trabalho, pode fazer também na sua vida familiar, na sua vida de igreja. Quando a gente fala de purgatório, então, a ideia é viver em graça e amizade com Deus. E aí a gente pode concluir, pode coincidir, né, com o quê? Os pecados veniais, uma certa inclinação ao pecado e disposições desordenadas causadas pelos pecados precedentes, a permanência de um reato de pena temporal, ou seja, pena que ainda se deve satisfazer por pecados já perdoados quanto à culpa, ou seja, são sentimentos que não foram devidamente acertados. Quando a gente fala do sacramento da confissão, quando a pessoa vai fazer uma confissão, ela não se prepara e faz só pensando em sair aliviada, então ela não fez uma boa confissão. E aqui vamos entender o purgatório quando a gente procura a graça e a amizade com Deus. Um amigo, eu não posso ter segredos. Um amigo, eu tenho que ser sincero para ele poder me ajudar. Então, na confissão, a gente vai buscar o quê? Ser transparente e reconhecer aquilo que não deu certo. Então, às vezes, a gente vai guardando. Vai guardando, e na hora de confessar, fala, me deu branco, esqueci. E na verdade a pessoa sabe o que ela quer falar, mas aí vem a vergonha, vem essa inibição e vem aquela ideia assim, não, eu conto alguma coisa e aí recebo perdão geral, já satisfaz. Mas se ela continua no pecado, se ela continua insiste naquele erro, então a confissão acaba não surtindo efeito. Então, uma boa recomendação para cada um de vocês, né, façam, né, nesse período que a gente está estudando, que a gente está aprendendo coisas, então não deixem de procurar o padre para confessar, mas façam o seu exame de consciência. Organizem-se de uma maneira para você não ir lá e só cumprir a obrigação na confissão e receber o perdão dos pecados, mas para você se purificar mesmo. Nossa, eu preciso acertar essas coisas. Não vai deixando lá para frente. Eu preciso acertar. Eu preciso organizar. Né? Eu não posso viver desordenadamente em função do pecado, das coisas que me levaram a pecar. Mas eu preciso dar passos para me purificar, melhorar, ser feliz e viver em graça e amizade com Deus. No céu, né, a ideia dos antigos é essa, no céu não pode entrar nada sujo. Né, limpo como o céu, não é? Quando o pessoal fala. E tem um salmo que fala isso. Mais branco do que a neve ficarei, ou seja, purificado de todos os meus pecados. Né? Então a gente também não pode aí bobear, né? A pena temporal e relíquias do pecado, se não se purificam durante a vida terrestre, deverão purificar-se depois da morte, antes de entrar no céu. Então, aí essa é a ideia. Quando a pessoa, ela de fato não teve condições de retomar
e de reorganizar, né, organizar a sua vida, e algumas coisas, né, dessa pena temporal, o pecado não é o pecado grave, mas o pecado venial. Então, aí esse momento do purgatório. Por isso que a gente reza, né? Como eu falei, reza pelos falecidos. Porque se a gente sabe que quem recebe a extrema unção está perdoado de todos os seus pecados. Agora, às vezes, nem todos recebem e têm tempo, condições de receber a extrema unção. Principalmente nesse tempo de pandemia, muitas pessoas faleceram sem ali o último momento, né, com a igreja, né? Então, o que acontece? Aí a gente imagina o purgatório como esse lugar, né, um lugar que não é um lugar físico, né, mas nessa situação em que a pessoa ela tem a oportunidade, né, de se reconhecer as suas fragilidades e de se purificar para se limpar, né? Estar limpo diante de Deus, né? E entrar no céu. O purgatório ele proporciona à alma a limpeza absoluta, que requer a visão beatífica. Então, como a propósito, sede santos como o vosso Pai do céu é santo, então a santidade às vezes a gente não consegue durante a vida. Mas para entrar no céu, a ideia é que, purificados de todos os pecados, nós entramos já no mesmo, vamos usar um termo aqui, no mesmo patamar dos santos, né? A beatificação, né? A pessoa livre de todas as amarras do mal. Consequências práticas da existência do purgatório. Então vamos conversar um pouco agora sobre isso. Eu quero retomar aqui, quando eu falei nas aulas anteriores, você está anotando, né? Eu vi que às vezes tem gente que não assiste ao vivo, não participa do horário determinado. Espero que em outros horários tenha tido essa oportunidade de retomar as aulas. Mas aí marque as dúvidas. Nós estamos terminando esse conteúdo, então aí me mande as dúvidas, se acaso tiver, porque aí a próxima aula eu vou apresentar aquele resumo geral com outras reflexões acerca da atualidade. E aí depois eu quero já incluir, né, essas questões, essas dúvidas de vocês para poder responder, né? Deixa eu mudar aqui, para poder responder um pouco essas questões. Agora, o certo seria participar dos horários que estão propostos, né? Quinta-feira, 4 horas, sábado, 4 horas também da tarde, porque aí você está participando daquele momento e está vendo que os colegas também estão se manifestando. Se bem que às vezes tem gente que está assistindo e nem fala oi ali, nem manda uma mensagem. Agora é importante, né? Porque eu vejo tudo isso depois, né? Quem participou ao vivo, quem está dizendo que está assistindo depois, porque tudo isso depois a gente vai fazer a avaliação, né? A avaliação de como que você está se importando e se portando diante dessa proposta da escola. Aí é interessante, porque aqui acaba sendo um momento de purificação também, né? Saber quem está levando a sério, quem está deixando para depois, para segundo plano, e quem está vendo, mas não está aparecendo, né? Então vamos lá, vamos tomar cuidado com isso também. Mas aqui, voltando para o texto, as consequências, né? Primeira consequência: atitude cristã perante a dor e sofrimento. Purificam e preparam a união com Deus. Então, no céu não há sofrimento, né? E se a pessoa morreu com sentimento de dor, de sofrimento, então nesse momento do purgatório há essa purificação. No céu não há
sofrimento, não há dor. Sufrágios pelos defuntos, não simples recordação afetiva, mas ajuda real. Então, por isso que a gente tem que rezar e, na medida do possível, falar os nomes nas missas. E às vezes até pedir para rezar uma missa, né, para a pessoa. Né? E isso é importante. Importante por quê? Porque não é só uma simples lembrança, é a gente contribuir pelo sufrágio dos que já morreram, né? Contribuir pela purificação daqueles que já foram. Terceira, doutrina das indulgências, né? Então, por isso que a igreja tem, até hoje, as indulgências. Tem aquelas que são para nós, que estamos rezando, mas uma boa parte das indulgências, quando a gente participa dessas missas solenes, dessas missas que tem, né, o momento lá da aplicação da indulgência, ela é aplicável aos fiéis defuntos, àqueles que a gente está pedindo a indulgência, está rezando por eles. Valoração da união, a unção dos doentes. Fortalece a alma no momento da morte e limpa das relíquias do pecado. Então aqui, vocês vão ser diáconos, vocês não vão poder dar a unção dos enfermos, né? Ou a extrema unção. Mas vocês podem visitar o doente, levar a palavra de Deus, levar o conforto de Deus e levar a Eucaristia. Agora, quando a pessoa manifesta o desejo, e aí não pode ser, porque o erro é esse, né? A pessoa sabe todo o pecado de quem está doente. Aí fala, ele precisa confessar, porque não sei o quê. Aí o padre vai lá. Aí a pessoa não quer falar. Né? Teve o tempo todo, a vida toda, e naquele momento ela não quer falar. Até por medo, né? Porque ela fala, agora eu falo, depois eu morro. Então, aí a visita da igreja, valorizar essa visita e aos poucos deixar a pessoa bem à vontade para desejar, aí é importante. Aí ela deseja, fala, não, eu gostaria de conversar com o padre. Eu gostaria de me confessar. Quando a pessoa já não tem mais condições de confessar com o padre, aí a unção dos enfermos, a própria unção com óleo sagrado, ela já dá o perdão total dos pecados. Aí a pessoa, não tendo condições de confessar e clareza, vejam lá, aquela ideia do desejo. A pessoa deseja de ir para o céu, desejo de se afastar de Deus. Quando ela não tem mais essa clareza, aí o que acontece? A unção dos enfermos, né, ou a extrema unção, se a pessoa está numa situação já de morte, ela dá o perdão total dos pecados. Mas só que a gente não pode ficar oferecendo para libertar a pessoa. Nós temos que ensinar, né? Nós temos que, através da palavra, através da visita, deixar a pessoa à vontade para poder escolher, quando ela tem condições. Quando não tem, aí normalmente aí chama-se, e aí o padre vai e dá unção. E essa unção o diácono não pode dar, mas ele pode preparar, né, o enfermo para receber. Então, alguns perguntam, né, qual que é a situação da alma no purgatório? Então, algumas ideias aqui. Né, a ideia da dor. Né, sofre penas purgatórias. Os teólogos, por analogia com o inferno, falam de pena de dano, adiamento da visão de Deus e de sentido. Então, essa reparação da dor, né? Sentimento,
alguma coisa que não foi em vida acertada. Pena mais dolorosas que as desta vida. Alguns teólogos falam, né, que lá aí não tem para onde você correr, não tem para quem mentir, né? Mas é radicalmente diferente do inferno. Há alegria e gozo, né? No inferno há o tormento, a tristeza, a falta de felicidade. Aqui há a busca da reconciliação. Por isso que é a purificação. Aqui não suja, limpa, né? E aí a situação da alma no purgatório também é a questão do gozo, né? Primeiro a dor, né? Não deve ir com sofrimento, e o gozo. Então, quando a gente fala do gozo, a gente falou, né, na aula passada, não é uma coisa pornográfica e muito menos pequena, mas é algo ligado à alegria profunda de Deus e eterna, a alegria da salvação. Sabe que o seu sofrimento acabará, né? Então, quando a pessoa tem a alma, sente o gozo, quer dizer o quê? Quer dizer que está purificada e que aquele sofrimento acabou, né? E que o encontro com Deus está muito próximo. Já não pode pecar, né? A pessoa, nesse momento, a ideia do juízo final, né? Não tem meio termo, né? Então aí a pessoa já decidida e purificada, então ela não pode mais pecar. O pecado já não toma mais conta da vida dela. E ela é merecedora do céu. Recebe também o consolo dos sufrágios, ou seja, as nossas orações, a missa, né, que é destinada. Então tudo isso é um conforto, é um consolo, é um desejo profundo, né, de que todos estejam diante de Deus. E principalmente a intercessão, né, à Virgem Maria, aos anjos, aos santos, né? Então essa liturgia da igreja. Vejam que não é simplesmente ir na missa, participar da missa e ir embora. Vejam quanta simbologia, quantos sinais, quantas coisas importantes, né, na nossa fé nos ajudam a entender melhor esse caminho. É o caminho que vai para junto de Deus. Aqui são os contatos, né, para a gente não ter problema, né? Fiz algumas atualizações, mas dedicando aí o crédito a essa ficha técnica também. Beleza, voltar aqui para a nossa tela principal. Muito bem, então você pegue, anote certinho, né, todo esse conteúdo aí que você participou, foram 6 aulas, e aí o próximo encontro nosso, aí se tiver alguma dúvida, aí vou aproveitar para tirar as dúvidas e vou fazer como prometi, né, aquela parte um resumo geral, né, de tudo que a gente estudou aqui da escatologia, e depois aí uma apostila para que você possa também aí ter esse conteúdo e poder aprofundar um pouco mais. Ok? Então, vamos terminar, né? Já foram aí quanto tempo? 44, quase 45 minutos, né? Então já está de bom tamanho também. Eu espero que todos permaneçam bem e a gente depois vai fazer, né, um encontro. Aí eu conversei com alguns, até sugerindo da gente fazer um encontro à noite pelo Zoom. Então vamos tentar fazer o Zoom ou o Google Meet aí para fazer um encontro cara a cara também, tá certo? Muito bem, gente. Um abraço. Espero que tenham gostado dessa caminhada que fizemos, né, da escatologia, e depois aí quando terminarmos, né, na próxima aula, aí fecharmos esse conteúdo, aí o próximo conteúdo será sobre as cartas paulinas, né, uma coisa mais ligada
ao Novo Testamento, né, e a vida das comunidades. Isso já preparando para o ano que vem para as disciplinas sociais, morais e pastorais. Ok? Grande abraço a todos, que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até mais.